Olá, bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto A Liga dos Ruivos, da coletânea As Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, se você já se inscreveu, eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. A Liga dos Ruivos. Fui visitar o meu amigo Sherlock Holmes num dia de outono do ano passado e o encontrei numa conversa animada com um senhor idoso muito gordo e de rosto corado e cabelos cor de fogo. Com uma desculpa pela minha intromissão, eu já ia me retirar, quando Holmes me puxou para dentro da sala e fechou a porta. Ai, não poderia ter vindo em hora melhor, meu caro Watson, ele disse cordialmente. Eu pensei que estivesse ocupado. E estou muito ocupado. Então eu posso esperar na sala ao lado? Não, de modo algum. Este cavalheiro, o Sr. Wilson, tem sido meu companheiro e assistente em muitos dos meus casos de maior sucesso. E eu não tenho dúvida de que será muito útil no seu também. O cavalheiro gordo se ergueu em sua cadeira e me cumprimentou ligeiramente com a cabeça, lançando um olhar curioso com os seus olhinhos rodeados de gordura. Experimente o sofá, disse Holmes voltando para sua poltrona e juntando as pontas dos dedos. Sabe como costumava fazer quando ele avaliava um problema? Eu sei, meu caro Watson, que você também gosta de tudo que é bizarro e fora das convenções e da rotina. Demonstrou sua apreciação por meio do entusiasmo com que relatou e, se me perdoa, até embelezou muitas das minhas aventuras. Mas é que os seus casos realmente têm sido muito interessantes para mim, eu observei. Deve se lembrar de que eu comentei outro dia, pouco antes de nós nos envolvermos naquele problema muito simples apresentado pela Sra. Mary Sutherland, que para obter efeitos estranhos e combinações extraordinárias, nós temos que apelar para a própria vida, que é sempre muito mais ousada do que qualquer esforço da imaginação. Sim, uma proposição em relação à qual, inclusive, eu tomei a liberdade de duvidar. Sim, doutor. Só que apesar disso, você tem que adotar o meu ponto de vista, porque do contrário, eu ficarei amontoando fato em cima de fato até que seu raciocínio desmorone sob seu peso e reconheça que eu estou certo. Pois muito bem, o Sr. James Wilson, aqui presente, teve a bondade de vir me ver esta manhã e começar uma narrativa que promete ser das mais singulares que eu ouvi nos últimos tempos. Já me ouviu comentar que as coisas mais estranhas estão quase sempre ligadas não aos grandes, mas aos menores crimes. E que, às vezes, na verdade, temos dúvidas de que algum crime tenha sido realmente cometido. E pelo que eu ouvi até agora, é impossível dizer se este caso é ou não é um exemplo de crime. Mas o curso dos acontecimentos, Watson, sem dúvida, é um dos mais estranhos que eu já ouvi. Talvez, Sr. Wilson, o senhor possa ter a bondade de recomeçar a sua narrativa? E eu peço isso não porque o meu amigo, o Dr. Watson, não ouviu o princípio, mas também porque a natureza peculiar da história me deixa ansioso para obter todos os detalhes possíveis dos seus lábios. E, em geral, quando eu tenho alguma indicação do curso dos acontecimentos, eu posso me guiar pelos milhares de outros casos semelhantes que me vêm à memória. Só que neste caso eu sou obrigado a admitir que os fatos são, pelo que eu sei, únicos. O corpulento cliente estufou o peito com orgulho e tirou um jornal sujo e amarrotado do bolso interno do sobretudo.
Enquanto olhava a coluna de anúncios com a cabeça esticada para frente e o jornal aberto nos joelhos, eu o examinei cuidadosamente e tentei, como faz o meu companheiro, ler as indicações apresentadas por suas roupas e por sua aparência. Mas eu não consegui muita coisa com essa inspeção. O nosso visitante parecia um comerciante inglês. Um comerciante inglês comum, obeso, pomposo e lerdo. Usava calças cinzentas quadriculadas e meio largas, um paletó preto não muito limpo, aberto na frente, e um colete com uma corrente de metal amarelo com um pedaço quadrado de metal pendurado como ornamento. Um chapéu gasto e um sobretudo marrom desbotado com gola de veludo enrugado repousavam em uma cadeira ao seu lado. E por mais que eu olhasse, não havia nada de especial sobre o homem, exceto seus cabelos vermelhos flamejantes e uma expressão de profundo desgosto e descontentamento em seu rosto. Sherlock Holmes percebeu o que eu estava fazendo e sacudiu a cabeça com um sorriso quando notou o meu olhar inquisitivo. Além dos fatos óbvios de que em alguma ocasião ele fez trabalhos braçais, que cheira rapé, que pertence à maçonaria, que esteve na China e que tem escrito muito ultimamente, não posso deduzir nada mais. O Sr. James Wilson se ergueu um pouco na cadeira, com o indicador no jornal e os olhos fixos no meu companheiro. Mas de como, em nome dos céus, o senhor sabe de tudo isso, Sr. Holmes? Ele perguntou. Como é que sabe, por exemplo, que eu fiz trabalhos braçais? É verdade, porque eu comecei como carpinteiro de bordo. Suas mãos, meu caro senhor. Sua mão direita é bem maior do que a esquerda. Trabalhou com ela, não é? E os músculos são mais desenvolvidos. Muito bem, então, mas e o rapé e a maçonaria? Não insultarei sua inteligência contando como deduzi isso. Especialmente porque, contra as regras rígidas de sua ordem, o senhor usa um arco e um compasso no alfinete da sua gravata. Ah, sim. Eu me esqueci disso. E quanto ao negócio de escrever? O que mais poderia significar um punho direito tão lustroso e a manga esquerda gasta perto do cotovelo, onde o senhor a apoia na mesa? Bem, e a China? O peixe, tatuado logo acima do seu punho direito. Só poderia ter sido feito na China. Eu fiz um pequeno estudo de marcas de tatuagem e até contribuí para a literatura sobre o assunto. E esse cor-de-rosa delicado das escamas dos peixes só existe na China. Quando, além disso, eu vejo uma moeda chinesa pendurada em sua corrente de relógio, tudo fica mais simples, não é? O Sr. James Wilson riu gostosamente. Ora, ele disse. No início eu pensei que era uma verdadeira façanha mental, mas agora eu estou vendo que é tudo muito fácil. Eu estou começando a acreditar, Watson, disse Holmes. Que é um erro eu explicar? Omne ignotum pro magnífico, você sabe? E a minha pobre reputação vai ficar arrasada se eu continuar sendo tão franco. Encontrou o anúncio, Sr. Wilson? Ah, sim, eu encontrei, respondeu ele com o dedo grosso e vermelho plantado no meio da coluna. Aqui está. Isso foi o começo de tudo. Leia, por favor. Peguei o jornal e li o seguinte. A Liga dos Ruivos. Por doação do finado Isaquiah Hopkins, de Lebanon, Pensilvânia, Estados Unidos, existe agora outra vaga, que dá direito a um membro da Liga a receber um salário de 4 libras por semana por serviços puramente nominais. Todos os homens ruivos de perfeita saúde física e mental, com mais de 21 anos, podem se candidatar. Apresente-se pessoalmente na segunda-feira às 11 horas a Duncan Ross nos escritórios da Liga. Pope's Court 7, Fleet Street. E que diabo significa isto? Eu exclamei depois de ler 2 vezes
este anúncio extraordinário. Holmes deu uma risadinha e se remexeu na cadeira, como era o seu hábito quando ele achava algo muito engraçado. É um pouco fora do comum, não é? Ele comentou. E agora, Sr. Wilson, comece a falar e conte tudo sobre si mesmo, a sua família e o efeito que esse anúncio teve em sua vida. Ah, e primeiro, doutor, anote o nome do jornal e a data. Bom, é The Morning Chronicle, de 27 de abril de 1890, 2 meses atrás. Muito bem. E agora, Sr. Wilson? Bom, é como eu estava lhe contando, Sr. Sherlock Holmes, disse o Sr. James Wilson enxugando a testa. Tenho uma pequena loja de penhores na Praça Coburg, perto do centro. Não é muito grande e nos últimos anos só deu para viver. Antigamente eu tinha 2 ajudantes, mas agora eu só tenho um. E seria um problema pagar seu ordenado. Mas ele concordou em ganhar só a metade para poder aprender o negócio. Oh, e como se chama esse rapaz tão prestativo? Perguntou Sherlock Holmes. O seu nome é Vincent Spaulding. E ele não é um rapaz, é difícil dizer quantos anos ele tem. Mas eu não poderia querer um assistente melhor, Sr. Holmes. E eu sei muito bem que ele poderia estar numa situação muito melhor e ganhar o dobro do que eu lhe pago. Mas se afinal de contas ele está satisfeito, por que é que eu vou colocar ideias na cabeça dele? Realmente. Por que, não é? O senhor é um felizardo por ter um empregado que aceita ganhar um salário abaixo do mercado. Não é uma experiência muito comum nos dias de hoje. Acho que o seu assistente é tão notável quanto esse anúncio. Ah, mas ele tem os seus defeitos também, continuou o Sr. Wilson. Eu nunca vi um sujeito tão louco por fotografia, agarrado com a máquina enquanto deveria estar melhorando os seus conhecimentos, e depois se afundando no porão para revelar as fotografias. Sabe, como um coelho na sua toca. É o seu maior defeito, mas, de um modo geral, é um bom empregado. Não tem vícios, pelo menos. E continua trabalhando com o senhor? Ah, sim, senhor. Ele e uma moça de 14 anos que cozinha um pouco e faz a limpeza. É só o que eu tenho em casa porque eu sou viúva e nunca tive família. Vivemos muito pacatamente, os 3. Mantemos a casa, pagamos as contas e nada mais. A primeira coisa que nos abalou foi esse anúncio. Spaulding entrou no escritório há exatamente 8 semanas, com este jornal na mão e me disse: Ah, eu daria tudo para ser ruivo, Sr. Wilson. Mas por quê? Eu perguntei. Ora, ele disse, há outra vaga na Liga dos Ruivos. Vale uma pequena fortuna para quem ocupar e parece que há mais vagas do que candidatos. E os membros do conselho estão atropelados sem saber o que fazer com o dinheiro. Ah, se eu pudesse mudar a cor dos meus cabelos. Aqui está um ninho maravilhoso prontinho para mim. Mas e de que se trata, então? Eu perguntei. É que sabe, Sr. Holmes, eu sou um homem muito caseiro e, como os meus negócios vêm a mim e eu não preciso sair à procura deles, às vezes eu passo semanas a fio sem pôr pé na rua. Por isso que eu não sei o que está acontecendo lá fora e sempre gosto de ouvir as notícias. Aí ele me perguntou assim, o senhor nunca ouviu falar da Liga dos Ruivos? Estava de olhos arregalados. Pois nunca, eu respondi. Ah, eu estou surpreso, ele disse, porque o senhor podia ser candidato a uma das vagas. E quanto que vale uma vaga? Eu perguntei, né? Ah, somente umas 200 libras por ano, mas o trabalho é leve e não ia interferir nas outras ocupações. Bom, e isso me fez prestar atenção porque os meus negócios não têm ido muito bem nos últimos anos e esse dinheiro extra viria a calhar. Bom, então eu disse para ele, me conte tudo sobre isso. Bom, e ele continuou mostrando o anúncio e dizendo assim, pode ver aqui que há uma vaga na liga.
E aqui está o endereço onde deve ir para obter maiores detalhes. Pelo que eu sei, essa tal liga foi fundada por um milionário americano, Isaiah Hopkins, que era um homem muito peculiar. Ele era ruivo e tinha muita simpatia por todos os ruivos. E quando morreu, descobriram que ele tinha deixado a sua imensa fortuna na mão de curadores, com instruções para que aplicassem os juros de modo a proporcionar empregos fáceis para os homens de cabelos ruivos. E pelo que ouvi dizer, pagam muito bem, e há muito pouco para se fazer. Mas eu comentei. Há milhões de homens ruivos, homem, que devem se candidatar. Não, não tantos assim, ele me respondeu. Repare que é limitado a londrinos de mais de 21 anos. E esse americano começou em Londres quando era jovem e queria beneficiar a cidade. E eu também ouvi dizer que não adianta se candidatar se o seu cabelo for ruivo claro ou ruivo escuro. Sabe, tem que ser o verdadeiro vermelho vivo, cor de fogo. E se o senhor quisesse, Sr. Wilson, bastava o senhor se apresentar. Mas também talvez não valha a pena se incomodar por poucas centenas de libras. Bem, é verdade, cavalheiros, como podem ver, que o meu cabelo é bem cor de fogo. Então eu achei que se houvesse concorrência eu teria tanta possibilidade de ganhar quanto qualquer outro. E Vincent Spalding parecia saber tanto sobre o assunto que eu achei que poderia ser útil. Então eu mandei que ele fechasse a loja e viesse comigo. Ele estava já mesmo querendo tirar um dia de folga, de modo que fechamos tudo e fomos ao endereço indicado no anúncio. Olha, eu espero nunca mais voltar a ver um espetáculo desse, Sr. Holmes. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Todos os homens com um vestígio de vermelho nos cabelos vieram à cidade em resposta a este anúncio. A Fleet Street estava entupida de homens de cabelos vermelhos e a Pope's Court parecia um caminhão cheio de laranjas. Eu nunca pensei que tivessem tantos ruivos no país inteiro. E eram de todos os tons possíveis, cor de palha, cor de limão, cor de laranja, de tijolo, de barro. Mas como Spalding disse, não havia muitos da legítima cor de fogo. Quando eu vi quantos estavam esperando, eu quis desistir. Mas Spalding não deixou. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas ele empurrou e deu cotoveladas, até que atravessamos a multidão e subimos os degraus que levavam ao escritório. Bom, e havia duas filas na escada, uma subindo esperançosa e a outra descendo desanimada. Nós nos metemos no meio e logo conseguimos chegar ao escritório. A sua experiência foi muito interessante, comentou Holmes quando o seu cliente parou e refrescou a memória com uma generosa pitada de rapé. Mas, por favor, continue a sua narrativa. Sim, e o escritório tinha apenas duas cadeiras de madeira e uma mesa de pinho, atrás da qual estava sentado um homenzinho de cabelos ainda mais vermelhos que os meus. Ele dizia algumas palavras a cada candidato que se aproximava e sempre conseguia encontrar alguma coisa errada que os desqualificasse. Obter uma vaga não parecia ser algo assim tão fácil. Só que quando chegou a nossa vez, Sr. Holmes, o homenzinho foi mais benevolente comigo do que com os outros. E até fechou a porta quando nós entramos, para termos alguma privacidade. Este é o Sr. James Wilson, disse a ele o meu assistente, que deseja ocupar uma vaga na liga. Oh, muito apropriado, o outro respondeu. Ele tem todos os requisitos. Eu não me lembro de ter visto nenhum outro assim. E ele deu um passo para trás e inclinou a cabeça e ficou observando o meu cabelo até eu ficar encabulado. De repente, ele avançou e segurou na minha mão e me congratulou pelo meu sucesso. Seria uma injustiça hesitar, ele disse. Mas
Vai me perdoar, eu tenho certeza, por tomar uma precaução óbvia. E dito isso, ele segurou os meus cabelos com ambas as mãos e puxou, viu, até eu gritar de dor. Os seus olhos estão cheios de lágrimas, ele me disse quando me soltou. Pois tudo está como deveria ser. Mas nós precisamos ter cuidado, porque já fomos enganados 2 vezes com perucas e com tinta. Olha, e eu poderia lhes contar histórias que os deixariam desiludidos com a natureza humana. E depois ele foi até a janela e gritou que a vaga já havia sido preenchida. As exclamações de desapontamento, obviamente, subiram até nós e a multidão se dispersou em direções diferentes. Até que não restou mais nenhum ruivo a não ser o gerente e eu. Aí ele se apresentou. Ele disse: meu nome é Duncan Ross e eu sou um dos beneficiários do fundo deixado por nosso nobre benfeitor. Diga-me, o senhor é casado, Sr. Wilson? Tem família? E eu respondi que não. Ah, ele me disse muito sério, pois isso é mal, muito mal. Eu sinto muito em ouvi-lo dizer isso. O fundo é naturalmente para a propagação dos ruivos, assim como para a sua manutenção, e é extremamente lamentável que seja solteiro. Eu fiquei triste com isso, Sr. Holmes, porque eu pensei que eu não ia conseguir a vaga. Mas depois de pensar alguns minutos, ele disse que não fazia mal. Se fosse outra pessoa, ele disse também. Isso poderia ser fatal, mas devemos fazer uma concessão considerando a cor de seus cabelos. E quando poderá assumir o seu cargo? Bom, é um pouco difícil porque eu tenho meu negócio, eu respondi. Ora, não se preocupe com isso, Sr. Wilson, disse o meu assistente, Vincent Spaulding. Eu posso tomar conta disso para o senhor. E qual seria o horário? Eu perguntei. Das 10 às 14 horas, ele me disse. O negócio de penhores, Sr. Holmes, funciona mais à noite, principalmente às quintas e sextas, perto do dia de pagamento. Portanto, seria conveniente para mim ganhar alguma coisa durante as manhãs. E além disso, eu sabia que o meu assistente era bom e que poderia resolver qualquer problema caso surgisse. Então eu respondi para ele: bom, isso me convém. E quanto ao pagamento? 4 libras por semana. Certo? E o trabalho? É puramente nominal, ele me disse. E o que é que o senhor chama de puramente nominal? Eu perguntei. Bom, o senhor tem que estar no escritório, ou pelo menos no prédio, o tempo todo. Se o senhor sair, o senhor perde o seu cargo para sempre. O testamento é muito claro neste ponto. Não vai preencher as condições se o senhor se ausentar do prédio neste período. E são só 4 horas por dia, Sr. Holmes. Eu nem pensaria em sair. Foi isso que eu respondi. Veja bem, ele me disse. Nenhuma desculpa será aceita. Nem doença, nem negócios, nem qualquer outra coisa. Tem de ficar aqui ou o senhor perde o seu cargo. E o trabalho? Eu perguntei. Sim, é copiar a Enciclopédia Britânica. O primeiro volume está ali. O senhor fornece a tinta, canetas e papel, e nós fornecemos essa mesa e a cadeira. O senhor pode começar amanhã? Certamente, eu respondi. Então até logo, Sr. James Wilson, ele me disse. E me deixe cumprimentá-lo mais uma vez pela posição importante que teve a sorte de conseguir. Bom, e depois ele me levou até a porta e eu fui para casa com o meu assistente, sem saber o que dizer ou o que fazer de tão contente que eu estava com a minha sorte. Sabe, eu pensei no assunto o dia inteiro. E à noite eu estava deprimido porque eu me convenci de que tudo isso devia ser uma grande fraude, embora não pudesse imaginar qual o motivo. Porque me parecia totalmente impossível que alguém tivesse feito um testamento que pagassem essa quantia apenas para copiar a Enciclopédia Britânica. E Vincent Spaulding fez de tudo para me animar.
Só que na hora de dormir eu tinha decidido cancelar tudo. Só que, entretanto, de manhã, eu resolvi que eu ia dar uma olhada de qualquer modo. Então eu comprei um vidrinho de tinta e uma pena e 7 folhas de papel ao maço e fui para Pope's Court. Olhe, para minha surpresa, tudo estava certinho. A mesa estava pronta para mim e o Sr. Duncan Ross estava lá para me ver começar a trabalhar. Ele me deixou na letra A e saiu, só que ele voltava de vez em quando para ver como eu estava indo. E às 14 horas ele me desejou um bom dia, me cumprimentou pelo que eu tinha feito até então e trancou a porta do escritório quando eu saí. E isso, bom, continuou por vários dias, Sr. Holmes. E no sábado o gerente entrou e colocou 4 libras de ouro na mesa, pelo trabalho de uma semana. E o mesmo aconteceu na semana seguinte e na outra. Todo dia eu chegava lá às 10 e saía às 14 horas. E aos poucos o Sr. Duncan Ross começou a vir só uma vez de manhã. E depois de algum tempo nem isso. Mas é claro que eu não ousava sair da sala nem por um minuto, porque eu não sabia quando ele viria. E o lugar era tão bom e tão conveniente para mim que eu não arriscaria perdê-lo. Bom, mas se passaram 8 semanas assim. E eu já havia escrito sobre abades, arqueiros, arte, arquitetura, e esperava entrar na letra B em pouco tempo. Eu gastei um bocado de papel e quase tinha enchido uma prateleira inteira, quando de repente tudo terminou. Terminou? Sim, senhor. Esta manhã. Eu fui trabalhar, como de costume, às 10 horas, só que a porta estava fechada e trancada, e havia um pedaço de papel preso com uma taxa. Aqui, olha, o senhor pode ver. Ele estendeu um papel que dizia: A Liga dos Ruivos foi extinta. 9 de outubro de 1890. Holmes e eu analisamos o curto texto e também o rosto tristonho do nosso cliente, até que o lado cômico do caso superou todos os outros aspectos. E nós dois começamos a rir. Ora, eu não vejo nada de engraçado, disse o nosso cliente, com o rosto tão vermelho quanto seus cabelos cor de fogo. Se só podem rir de mim, eu vou procurar auxílio em outro lugar. Oh, não, não, exclamou Holmes, fazendo-o se sentar novamente. Não, eu não perderia o seu caso de maneira nenhuma. É maravilhosamente original. Mas me perdoe se disser que há algo um pouquinho engraçado em tudo isso. Mas me diga, o que fez quando viu o papel na porta? Eu fiquei estatelado, senhor. Eu não sabia o que fazer. Eu perguntei nas salas do lado, mas ninguém sabia de nada. Então, finalmente, eu fui procurar o senhorio, que é um contador que mora no andar térreo, e eu perguntei se podia me dizer o que tinha acontecido com a Liga dos Ruivos. Ele me disse que nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois então eu perguntei quem era o Sr. Duncan Ross, e ele me respondeu que não conhecia esse nome. Bom, eu disse, é o cavalheiro da sala número 4. Ora, o homem de cabelos vermelhos, ele respondeu. Eu disse, sim. Ele disse. Seu nome era William Morris, era um advogado e estava usando a sala temporariamente até que seu escritório ficasse pronto. Ele se mudou ontem. Então eu lhe perguntei aonde eu podia encontrá-lo. E ele me disse no seu novo endereço. E ele me deu, sim. É King Edward Street, número 17, perto de St. Paul. E eu fui até lá, Sr. Holmes. Só que quando eu cheguei, eu vi que era uma fábrica de rótulos artificiais. E ninguém ali tinha ouvido falar do Sr. William Morris ou do Sr. Duncan Ross. E o que fez então? Perguntou Holmes. Eu fui para casa e pedi a opinião do meu assistente. Só que ele não conseguiu me ajudar, ele só me disse que esperasse e que talvez eu soubesse de alguma coisa pelo correio.
Mas é que isso não seria suficiente, Sr. Holmes. Eu não queria perder este cargo sem lutar. Por isso que eu vim aqui procurar o senhor, porque eu sabia que dá conselhos a pessoas em apuros. E fez muito bem, disse Holmes. O seu caso é bastante original, e terei muito prazer em estudá-lo. Pelo que me contou, eu acho possível que isso tenha consequências muito mais graves do que pode parecer. Mas já são bastante graves, exclamou o Sr. James Wilson. Eu perdi 4 libras por semana. No que lhe diz respeito, comentou Holmes, não acho que possa reclamar dessa extraordinária liga. Pelo contrário, o senhor ganhou umas 30 libras, além de ter aprendido alguma coisa copiando a letra A. Não perdeu nada. Não, senhor, mas eu quero descobrir quem são e qual era o objetivo deles ao fazer essa brincadeira. Se é que era uma brincadeira, entende? Custou bem caro para eles, exatamente 32 libras. Vamos tentar esclarecer isso, Sr. Wilson. Mas primeiro me deixe lhe fazer algumas perguntas. Esse seu assistente que chamou sua atenção para o anúncio, há quanto tempo está com o senhor? Naquela ocasião, há mais ou menos um mês. E como o conheceu? Respondeu a um anúncio. Foi o único candidato? Ah, não, havia uma dúzia. E por que o escolheu? Porque ele tinha boa vontade e seria barato. Pela metade do preço, na verdade. Sim. E como é esse Vincent Spaulding? Ele é baixo, gorducho, de movimentos muito rápidos. Tem o rosto sem pelos, apesar de ter pelo menos uns 30 anos. E tem uma mancha branca de ácido na testa. Holmes se empertigou na cadeira, visivelmente excitado. Foi o que pensei, ele disse. E por acaso notou se ele tem as orelhas furadas para brincos? Ah, sim, senhor. E ele disse que foi uma cigana que fez isso quando ele era criança. Disse Holmes, se recostando pensativo. E ele ainda está com o senhor? Ah, sim, eu acabei de deixá-lo. E seus negócios? Correram bem na sua ausência? Eu não posso me queixar. Nunca tem muito movimento na parte da manhã. Pois muito bem, Sr. Wilson. Terei o prazer em me dar uma opinião sobre esse assunto dentro de 1 ou 2 dias. Vejamos, hoje é sábado. Eu espero já ter chegado a uma conclusão na segunda-feira. Bem, Watson, disse Holmes quando nosso visitante saiu. E o que é que acha disso tudo? Eu não acho nada. Eu respondi com toda franqueza. É um negócio muito misterioso. Em geral, continuou Holmes, quanto mais bizarra é uma coisa, menos misteriosa ela é. Os crimes comuns é que são realmente difíceis. Da mesma maneira que um rosto comum é mais difícil de identificar. E o que é que vai fazer? Eu perguntei. Fumar, ele respondeu. É um problema para 3 cachimbos. E peço que não fale comigo durante os 50 minutos. E ele se enroscou na cadeira, com os joelhos encostando na ponta do nariz, e lá ficou de olhos fechados, com o cachimbo de barro preto se projetando da boca, como o bico de um pássaro estranho. E eu cheguei à conclusão de que tinha adormecido porque eu mesmo estava cabeceando de sono, quando de repente ele saltou da cadeira com a atitude de um homem que tomou uma decisão e colocou o cachimbo na prateleira acima da lareira. Sarasate vai tocar no St. James Hall hoje à noite, ele disse. Que acha, Watson? Seus doentes podem dispensá-lo por algumas horas? Não, hoje eu não tenho nada para fazer. A minha clientela nunca me absorve muito. Pois então pegue seu chapéu e venha. Eu vou passar pelo centro da cidade primeiro e nós podemos almoçar no caminho. Notei que há muitas peças alemãs no programa e que me agradam muito mais do que a música italiana ou a francesa. É introspectiva. E eu quero ser introspectivo. Vamos. Fomos de metrô até Aldersgate. E depois de uma curta caminhada, nós chegamos à praça Saxe-Coburg.
cenário da história singular que tínhamos ouvido de manhã. Era um lugar pequeno, mesquinho, onde 4 fileiras de casas de tijolos de 2 andares encardidas davam para uma área cercada, onde um gramado cheio de mato e umas moiras de rododendros desbotados lutavam heroicamente contra a atmosfera carregada de fumaça. E ali 3 bolas douradas e uma placa marrom onde estava escrito James Wilson em letras brancas, na casa da esquina, anunciavam o lugar onde o nosso cliente ruivo tinha o seu negócio. Sherlock Holmes parou diante da casa e a examinou detalhadamente, com a cabeça inclinada e os olhos brilhando entre as pálpebras semicerradas. E depois ele seguiu rua acima e voltou, olhando atentamente para as casas. Por fim ele voltou para a loja de penhores. E após bater vigorosamente na calçada com a bengala dele 2 ou 3 vezes, ele foi até a porta e bateu. Ela foi aberta de imediato por um rapaz. Um rapaz de ar esperto e imberbe, que o convidou a entrar. Obrigado, disse Holmes. Eu só gostaria de saber o caminho para o Strand. Oh, sim, 3ª à direita e 4ª à esquerda, respondeu o assistente e fechou a porta. Rapaz esperto esse, observou Holmes enquanto nos afastávamos. E, na minha opinião, ele é o 4º homem mais esperto de Londres. E não aposto que seja o 3º. Sei alguma coisa sobre ele. Evidentemente, não é? Eu disse. O assistente do Sr. Wilson é responsável por grande parte desse mistério da Liga dos Ruivos. Eu tenho certeza de que você perguntou o caminho só para vê-lo. Ele não. Ver o quê, então? Eu perguntei. Os joelhos de suas calças. E o que você viu? O que eu esperava ver. E por que bateu na calçada? Ah, meu caro doutor, está na hora de observar e não de falar. Somos espiões em território inimigo. Nós sabemos algo sobre a Praça Saxe-Coburg. Agora nós vamos explorar as áreas atrás dela. A estrada em que nos encontrávamos quando viramos a esquina da isolada Praça Saxe-Coburg fazia um contraste tão grande com ela quanto a frente e as costas de um quadro. Era uma das principais artérias que levavam o trânsito do centro da cidade para o norte e para o oeste. A pista estava completamente bloqueada por um fluxo constante nas 2 direções, enquanto as calçadas estavam tumultuadas com a multidão apressada de pedestres. Era difícil perceber, olhando aquelas lindas lojas e os edifícios imponentes, que eles estavam logo atrás da praça estagnada e desbotada que nós tínhamos acabado de deixar. Vejamos, disse Holmes de pé na esquina, olhando em volta. Eu gostaria de me lembrar da ordem das casas aqui. É um dos meus hobbies favoritos, conhecer bem Londres. Ali está Mortimer, a tabacaria, a lojinha de jornais, a agência Coburg do Banco City and Suburban, o restaurante vegetariano e o depósito de carruagens de McFarlane. Bom, isso nos leva ao outro quarteirão. E agora, doutor, nós já fizemos o nosso trabalho e está na hora de nos divertirmos. Um sanduíche e uma xícara de café, e depois a terra do violino, onde tudo é doçura, delicadeza e harmonia. E não há nenhum cliente ruivo para nos aborrecer com seus enigmas. O meu amigo era um músico entusiasta, e não só tocava muito bem, como ainda era um compositor de grande mérito. Passou a tarde inteira em sua poltrona mergulhado na mais perfeita felicidade, movendo com delicadeza os longos dedos finos no compasso da música, enquanto o seu rosto sorridente e seus olhos lânguidos e sonhadores eram totalmente diferentes dos de Holmes. Holmes, o cão de caça, o implacável, de mente aguçada, perseguidor de criminosos. Em sua personalidade singular, essa dualidade de natureza se manifestava alternadamente. E sua extrema precisão e astúcia representavam, como eu sempre pensei, a reação contra o estado poético e contemplativo que por vezes predominava. E essa oscilação da sua natureza
o levava do extremo torpor a uma energia devoradora. E como eu bem sabia, ele se tornava verdadeiramente terrível quando dias a fio ficava sentado em sua poltrona, afundado em suas improvisações e edições famosas de livros. Era nesse momento que a ânsia da caçada o envolvia de repente, e que seus brilhantes poderes de raciocínio atingiam o nível da intuição. E aqueles que desconheciam os seus métodos olhavam para ele de lado como se ele fosse um homem com conhecimentos não revelados a outros mortais. E quando eu o vi naquela tarde, tão absorto na música em St. James Hall, eu senti que ele estava chegando a um período ruim para aqueles que resolvessem caçar. Quer ir para casa, sem dúvida, não é, doutor? Ele observou quando saímos. Sim, eu acho melhor. E eu tenho algo a fazer que vai levar algumas horas. Este caso da Praça Coburg é bastante grave. Por que grave? Um crime está sendo preparado. Tenho quase certeza de que temos tempo de impedi-lo. Mas é que como hoje é sábado, isso complica as coisas. Vou precisar do seu auxílio hoje à noite. A que horas? 10. 10 será uma boa hora. Eu estarei na Baker Street, às 22 horas. Pois muito bem. Um momento, doutor. Pode haver algum perigo, portanto, traga o seu revólver do exército. Ele fez um aceno, se virou e simplesmente desapareceu imediatamente no meio da multidão. Sabe, eu creio que eu não sou mais denso do que os meus semelhantes. Mas eu sempre me senti oprimido por causa da sensação da minha própria estupidez quando eu lidava com Sherlock Holmes. E neste caso eu tinha escutado o que ele escutou, eu vi o que ele viu, mas pelo que ele disse era evidente que ele via com clareza não só o que tinha acontecido, como também o que ia acontecer. Enquanto que para mim essa história toda ainda era confusa e grotesca. E a caminho de casa, em Kensington, eu analisei tudo aquilo. Desde a história extraordinária do copiador ruivo da Enciclopédia Britânica até a nossa visita à Praça Saxe-Coburg, e também as palavras sinistras com que ele se despediu de mim. Que expedição noturna seria essa e por que eu tinha que ir armado? Onde nós iríamos e o que faríamos? Holmes insinuou que o ajudante da loja de penhores era um homem temível, um homem que poderia estar envolvido em jogadas perigosas. Eu tentei desvendar o enigma, só que eu desisti desanimado e deixei o assunto de lado até que a noite trouxesse uma explicação. Faltavam 15 minutos para as 9 quando eu saí de casa e atravessei o parque, seguindo pela Oxford Street até a Baker Street. 2 cabriolés estavam parados na porta e, ao entrar no corredor, eu ouvi o som de vozes vindo de cima. Ao entrar na sala, eu encontrei Holmes conversando animadamente com 2 homens, um dos quais eu reconheci como sendo Peter Jones, investigador da polícia. O outro era um homem alto, magro, de rosto triste, com um chapéu muito lustroso e um fraque opressivamente respeitável. O grupo está completo, disse Holmes, abotoando o casaco e pegando um chicote pesado da coleção junto à parede. Watson, acho que conhece o Sr. Jones da Scotland Yard. Deixe-me apresentá-lo ao Sr. Merryweather, que será o nosso companheiro na aventura desta noite. Como vê, doutor, estamos caçando aos pares novamente, disse Jones de maneira pomposa. O nosso amigo aqui é maravilhoso para começar caçadas. Ele só precisa de um cão velho para ajudá-lo a pegar a caça. E eu espero que essa caçada não seja infrutífera, observou o Sr. Merryweather com um modo sombrio. Pode confiar inteiramente no Sr. Holmes, disse o investigador de polícia com um ar superior. Ele tem os seus métodos especiais que são, se ele não se incomoda que eu diga, um pouco teóricos e fantásticos, mas tem tudo para ser um detetive. E não é exagero dizer que 1 ou 2 vezes, como no caso do assassino do Souto e do tesouro de Agra, ele estava mais certo do que a polícia. Se é o senhor quem diz, Sr. Jones, está tudo bem, comentou o estranho respeitosamente. Mas eu devo confessar que eu sinto falta do meu jogo.
porque é a primeira vez em uma noite de sábado em 27 anos que eu perco um jogo. Acho que vai descobrir que, observou Sherlock Holmes, a aposta desta noite será a mais alta de sua vida. E o jogo será muito mais excitante. Para o Sr. Merryweather será de aproximadamente 30.000 libras. E para você, Jones, será o homem que você tanto quer prender. É John Clay, o assassino, ladrão, arrombador e falsário. É um homem jovem, Sr. Merryweather, mas lidera sua profissão. E eu preferia botar algemas nele do que em qualquer outro criminoso de Londres. E é um homem notável, esse jovem John Clay. Seu avô era um duque e ele frequentou as universidades de Eton e de Oxford. Seu cérebro é tão hábil quanto seus dedos. E embora encontremos sinais dele em toda parte, eu nunca soube onde encontrar o próprio homem. Rouba um banco na Escócia numa semana e angaria fundos para construir um orfanato na Cornualha na semana seguinte. Eu estou na cola dele há anos e ainda nem consegui vê-lo. Bom, e eu espero ter o prazer de apresentá-los hoje. Tive também 1 ou 2 episódios com o Sr. John Clay e concordo que está no topo de sua profissão. Mas já passa das 10 e está na hora de irmos. Então peguem o primeiro cabriolé que o Watson e eu pegaremos o segundo. Sherlock Holmes não estava muito comunicativo durante a longa viagem e se recostou no carro, cantarolando as músicas que tinha ouvido durante a tarde. Sacolejamos por um labirinto infindável de ruas iluminadas a gás até sairmos na Farrington Street. Oh, estamos perto, comentou meu amigo. Sabe, esse camarada Merryweather, ele é diretor de um banco e está pessoalmente interessado neste assunto. Achei melhor ter Jones conosco também. Não é má pessoa, embora seja um perfeito imbecil em sua profissão, mas ele tem uma grande virtude. A coragem de um bulldog e a tenacidade de uma lagosta quando enfia as garras em alguém. Chegamos, e eles estão nos esperando. Havíamos chegado à mesma estrada, apinhada de carruagens e transeuntes, onde havíamos estado naquela manhã. Despachamos os cabriolés e, seguindo o Sr. Merryweather, passamos por um corredor estreito e por uma porta lateral que ele abriu para nós. Dentro havia uma pequena passagem que terminava num imenso portão de ferro. E esse também foi aberto e conduzia a uma escada de pedra em caracol que terminava em outro portão maciço. O Sr. Merryweather parou para acender uma lanterna e então nos conduziu por uma passagem escura cheirando a terra úmida. E após abrir uma terceira porta, a um imenso porão ou caverna, onde estavam empilhadas caixas volumosas e caixotes. Não estamos muito vulneráveis por cima, observou Holmes segurando a lanterna e olhando em volta. E nem por baixo, disse o Sr. Merryweather, batendo com a bengala nas pedras que forravam o chão. Mas o que é isso? Elas parecem ocas? Ele exclamou erguendo os olhos surpresos. Eu lhe peço encarecidamente que fique quieto, disse Holmes severamente. Já pôs em perigo o sucesso da nossa expedição. Posso lhe pedir a gentileza de se sentar em uma dessas caixas e não interferir? O Sr. Merryweather se sentou num caixote com a expressão magoada, e Holmes se ajoelhou e, com a lanterna e uma lente, começou a examinar detalhadamente as fendas entre as pedras. Alguns segundos foram suficientes, então ele se pôs de pé outra vez, satisfeito, e guardou a lente no bolso. Temos pelo menos 1 hora, ele comentou, porque eles não podem fazer nada até que o bom agiota esteja quieto na cama. Então não perderão um segundo, porque quanto mais cedo terminarem seu trabalho, mais tempo terão para escapar. Estamos no momento, doutor, como certamente deve ter adivinhado, no porão da agência de um dos principais bancos de Londres. O Sr. Merryweather é o presidente e ele vai lhe explicar por que motivo os criminosos mais audaciosos de Londres estão muito interessados neste porão no momento. É o nosso ouro francês,
murmurou o presidente. Tivemos vários avisos de que poderia haver uma tentativa de assalto. O seu ouro francês? Sim. Há alguns meses tivemos oportunidade de aumentar nossas reservas e pegamos um empréstimo de 30.000 napoleões do Banco da França. É sabido que não tínhamos desempacotado o dinheiro e que ele continuava em nosso porão. Por exemplo, este caixote aqui que eu estou sentado contém 2.000 napoleões, arrumados em camadas de folhas de chumbo. Nossa reserva de ouro é muito maior no momento do que é normal em uma única agência. Então os diretores estavam muito receosos. E com razão, comentou Holmes. E agora está na hora de fazermos nossos planos. Eu espero que dentro de 1 hora as coisas se resolvam. E enquanto isso, Sr. Merriweather, nós devemos colocar um anteparo naquela lanterna escura. E ficar no escuro? Eu receio que sim. Eu trouxe até um baralho comigo e pensei, já que éramos 4, que poderíamos jogar cartas, mas eu vejo que os preparativos do inimigo estão tão adiantados que não podemos arriscar acendendo uma luz. Então, em primeiro lugar, nós precisamos escolher nossas posições. São homens audaciosos e, embora tenhamos a vantagem da surpresa, podem nos fazer algum mal se não tivermos cuidado. Eu ficarei atrás dessa caixa e os senhores se escondam atrás daquelas. Quando eu jogar a luz em cima deles, fechem o círculo rapidamente. E se atirarem, Watson, não hesite em fazer fogo contra eles. Coloquei o revólver engatilhado em cima da caixa da qual eu me escondi. Holmes escureceu a lanterna e nos deixou na mais completa escuridão. A mais negra que eu já tinha visto. O cheiro de metal quente permanecia para nos lembrar que a luz continuava lá, pronta para ser revelada quando necessário. Só que para mim, com os nervos tensos de espera, havia algo deprimente no súbito negrume e no ar frio e úmido daquela caverna. Ele só tem uma saída, murmurou Holmes. Voltar pela casa até a Praça Saxe-Coburg. Eu espero que tenha feito o que eu lhe pedi, Jones. Ah, sim. Um inspetor e 2 oficiais estão à espera na porta da frente. Ok, então tapamos todos os buracos e agora temos que ficar em silêncio e esperar. Nossa, e como o tempo custou a passar. Quando nós comparamos impressões depois, tinha sido só 1h15. Só que me pareceu que a noite já tinha passado e a madrugada estava raiando acima de nós. As pernas e os braços me doíam porque eu tinha medo de mudar de posição e os meus nervos estavam na maior tensão. Os ouvidos estavam tão aguçados que eu ouvia perfeitamente a respiração dos meus companheiros e chegava até a distinguir a respiração mais pesada do corpulento Jones e até o tom fino e alto do presidente do banco. Do lugar onde eu estava eu podia olhar por cima da caixa, em direção ao chão, e de repente os meus olhos vislumbraram o brilho de uma luz. A princípio era só uma centelha no chão de pedra, mas depois aumentou até se tornar uma linha amarela. E então, sem nenhum ruído ou aviso, uma fenda pareceu se abrir e surgiu uma mão muito branca, parecendo feminina, que apalpou o centro da pequena área iluminada. Por 1 minuto ou mais, aquela mão, com seus dedos contorcidos, se projetou do chão. Depois se retirou tão repentinamente quanto havia aparecido, e tudo voltou a ficar escuro, com exceção da única centelha que marcava a fenda entre as pedras. Só que esse desaparecimento, entretanto, foi apenas momentâneo. Com um som rascante, uma das pedras largas e brancas foi virada de lado e deixou um buraco quadrado escancarado, pelo qual jorrava a luz de uma lanterna. Na borda surgiu o rosto de um homem, que olhou vivamente ao redor e então, com uma das mãos de cada lado da abertura, ele foi se erguendo, até emergirem os ombros, a cintura e finalmente um joelho que se apoiou na borda. Mais um instante estava de pé junto ao buraco e puxava um companheiro para cima,
esguio e pequeno como ele mesmo, com o rosto pálido e cabelos cor de fogo. Tudo bem, murmurou. Você está com o formão e os sacos? Deus meu, pule, Art, pule que eu me defendo! Sherlock Holmes tinha saltado e segurado o outro pelo colarinho. Um dos homens mergulhou no buraco e eu ouvi o ruído de tecido se rasgando, quando Jones o agarrou pelo paletó. A luz brilhou no cano de um revólver, só que o chicote de Holmes bateu no punho do homem e a pistola caiu no chão de pedra. Não adianta, John Clay, disse Holmes calmamente. Você não tem a menor chance. Eu estou vendo, respondeu o outro completamente senhor de si. Acho que o meu companheiro está bem, embora você tenha ficado com a aba do seu casaco. Não se preocupe, há 3 homens esperando por ele na porta, disse Holmes. Oh, é mesmo? Parece que tomou todas as providências necessárias. Devo cumprimentá-lo. E eu a você, respondeu Holmes. Essa sua ideia dos ruivos foi uma novidade e muito eficiente. Vai ver seu companheiro daqui a pouco, disse Jones. Ele é mais rápido do que eu para descer por buracos. Estenda suas mãos para que eu possa colocar as algemas. Peço que não me toque com suas mãos imundas, disse o nosso prisioneiro quando as algemas se fecharam ruidosamente em seus punhos. Talvez não saiba que eu tenho sangue azul nas veias. E tenha a bondade de se dirigir a mim dizendo sempre senhor e por favor. Está bem? Disse Jones com um risinho irônico. Teria a bondade, senhor, de subir as escadas e lá em cima poderemos pegar um cabriolé para levar a Sua Alteza à delegacia. Assim está melhor, disse John Clay sereno. Ele se curvou com uma pompa diante de nós 3 e saiu, calmamente, sob a custódia do detetive. Sr. Holmes, disse o Sr. Merryweather ao sairmos do porão. Eu não sei como o banco pode lhe agradecer ou recompensar. Não há dúvida de que o senhor descobriu e derrotou completamente uma das mais audaciosas tentativas de assalto a banco que eu tive conhecimento em toda a minha vida. Eu tinha 1 ou 2 contas para acertar com o Sr. John Clay, disse Holmes. Sim, tive algumas despesas com este caso, que eu espero que o banco possa cobrir, mas fora isso eu me considero amplamente recompensado por uma experiência que é em muitos aspectos única, e também por ter ouvido a extraordinária narrativa da Liga dos Ruivos. Sabe, Watson, explicou ele de manhã cedinho, enquanto nós tomávamos um whisky com soda na Baker Street. Era perfeitamente óbvio desde o início que o único motivo possível de toda essa história fantástica do anúncio dessa liga e de copiar a enciclopédia britânica era o de afastar esse agiota, não lá muito esperto, por algumas horas todos os dias. Foi uma maneira bastante curiosa de conseguir isso, mas seria difícil sugerir uma melhor. Sem dúvida alguma, essa ideia ocorreu na mente criativa de Clay, pela associação com a cor dos cabelos do seu cúmplice. As 4 libras por semana eram uma isca para atraí-lo. E o que era isso para eles, que agiam por milhares? Então publicaram um anúncio. Um bandido ocupa um escritório temporário, o outro instiga a se candidatar e juntos conseguem garantir sua ausência todas as manhãs a semana inteira. Desde que eu ouvi dizer que o assistente trabalhava por metade do salário normal, eu vi que tinha um motivo muito forte para querer esse lugar. Tá, mas e como que você pode adivinhar qual era o motivo? Bom, se tivessem mulheres na casa, eu teria suspeitado de uma intriga mais vulgar. Só que não era o caso. O negócio era pequeno e não tinha nada na casa que justificasse preparativos tão elaborados e gastos tão grandes. Então tinha que ser alguma coisa fora da casa. Mas o que poderia ser? Pensei no amor do assistente pela fotografia e o seu hábito de desaparecer no porão. O porão? Aí estava o fim dessa meada embaralhada. Foi então que eu investiguei esse misterioso assistente
e descobri que se tratava de um dos mais frios e audaciosos criminosos de Londres. Estava fazendo alguma coisa no porão que exigia muitas horas por dia, durante meses e meses. Então, mais uma vez, o que é que poderia ser? Eu não pude imaginar nada que não fosse um túnel para algum outro prédio. E eu estava nesse ponto das minhas deduções quando nós fomos visitar o local da ação. Surpreendi você quando eu bati na calçada com a minha bengala, porque estava verificando se o porão vinha até a frente da casa. Mas não vinha. Então eu toquei a campainha e, como eu esperava, o assistente atendeu. Havíamos tido alguns embates, mas nunca havíamos nos visto antes. Eu mal olhei para o seu rosto, queria ver os seus joelhos. Você mesmo deve ter observado como estavam gastos, amassados e manchados. Revelavam aquelas horas e horas de escavação. Só o que faltava então era saber por que estavam cavando. Mas quando virei a esquina, eu vi que o banco City and Suburban dava de fundos para aquela casa. Então, senti que tinha resolvido o problema. E quando você foi para casa depois do concerto, eu fiz uma visita à Scotland Yard e ao presidente do banco. E o resultado então foi o que você viu. Tá, mas e como que sabia que fariam essa tentativa hoje à noite? Eu perguntei. Quando fecharam os escritórios da Liga, eu achei que era um sinal de que a presença do Sr. James Wilson não importava mais. Ou seja, em outras palavras, eles haviam terminado o túnel. Só que era essencial que o usassem logo, porque poderia ser descoberto ou o ouro poderia ser transferido. E sábado era mais conveniente do que qualquer outro dia, porque daria a eles 2 dias para a fuga. Então, por esses motivos, eu esperava que viessem hoje à noite. Uau! Deduziu tudo maravilhosamente. Eu exclamei com admiração. É uma longa cadeia, mas cada elo é verdadeiro? É. Ah, me salvou do enfado, viu? Respondeu ele bocejando. Ai, meu Deus, eu sinto que já está se apossando de mim isso, porque toda a minha vida é um esforço para escapar do enfado do cotidiano. E esses pequenos problemas ajudam. E é um benfeitor da humanidade, né? Eu comentei. Ele encolheu os ombros. Bom, talvez, afinal de contas, sirva para alguma coisa. Ele observou. L'homme c'est rien, l'ouvre c'est tout. Como Gustave Flaubert escreveu a George Sand.